Hoje com o gerente regional de marketing estratégico Plant Health da FMC, o Leonardo Antolini, para a gente falar da lagarta do cartucho do milho. Olá, Antolini, tudo bem? Bom dia, Tavinho. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. Obrigado você por nos atender para falar dessa lagarta do cartucho aí, que é terrível. Ela tem uma fome danada, faz um estrago danado e precisa de controle. Deixa eu te perguntar, a gente já tem alguma espécie de milho transgênico resistente à lagarta? Temos sim, e é uma grande ferramenta para os agricultores. E o que a gente vê hoje no mercado é que essa ferramenta sofre algumas, digamos, quebras de eficácia, né? Hum. Esse ano especificamente nós temos um grande ataque do Spodoptera frugipeira e que está pressionando cada vez mais essa tecnologia de biotecnologia no milho, por exemplo. E a pergunta direta é essa: se você tem uma espécie que é resistente a ela, o que causa uma invasão maior ou a perda de garantia desses produtos? O que são? Condições climáticas? Quais são? Existe uma pressão de seleção, você acaba plantando essa biotecnologia e o uso de inseticidas químicos, por exemplo, de uma maneira talvez não tão adequada, faz com que Hum. você selecione uma pressão de seleção nessas lagartas e isso acaba selecionando as mais resistentes. Então, é uma prática que acaba acontecendo e bota em risco toda a segurança alimentar e toda a produtividade do agricultor hoje. E principalmente quando você tem uma quebra de tecnologia como essa, é muito difícil de conseguir tecnologia nova, demora muito. Sim. E hoje as tecnologias que estão no mercado não estão resistindo à Spodoptera. Basicamente é o que vem acontecendo. A gente vem visitando alguns lugares como Mato Grosso, Bahia. A pressão aumentou demais com a lagarta do cartucho que está num formato resistente, digamos assim. Tá, é por isso que a gente sempre alerta aqui, vocês também. Atenção, produtor, cuidado com aquela espirradinha a mais que você dá, porque fala, não, aí é com essa espirradinha que eu vou matar, mesmo que você não está matando coisa nenhuma. Você está matando, inclusive, a eficiência do produto, porque está criando espécies mais resistentes. E é da vida, é da lei, é do universo. Os fortes sobrevivem. E os fortes geram descendentes com a mesma força ou intensidade que tem. Daí o problema. Aí a gente tem que partir para o quê? É um controle misto, são várias formas de combater em várias fases, desde a lagartinha, desde a mariposa que vem colocar os ovos lá. Como é que é o controle? Perfeito. Você tem a biotecnologia que está. Isso é muito importante. Junto com os inseticidas químicos sintéticos ou biológicos, isso é o que o produtor faz hoje. Então, ele realiza 2, 3 aplicações aliada à biotecnologia da semente. E a FMC trouxe para o mercado esse ano um novo modo de controle, porque o que existe hoje no mercado acaba controlando apenas as lagartas. E isso causa uma pressão muito grande no sistema. Nós trouxemos uma tecnologia que é aplicável em área total, o produtor utiliza junto com os inseticidas que ele usa atualmente, ele não precisa mudar nada, a gente se integra nesse manejo e essa tecnologia impede que a mariposa tenha descendentes, impede que ela coloque ovos férteis. Então, as próximas gerações de lagartas, principalmente essas resistentes, digamos assim, e as não resistentes também, não nascem. Então, você tira a pressão do sistema e vai potencializar a tecnologia que está lá. As áreas que nós visitamos, o manejo padrão versus o manejo com a nossa tecnologia, você potencializa a ferramenta que já existe. Então, ele é um aliado do produtor no controle de lagarta do cartucho. Foco do controle, então, é na mariposa, que é o vetor, porque é ela que coloca os ovos que depois vão dar origem às lagartas. E como é que é o ciclo todo da lagarta? Perfeito. Nós temos uma tecnologia que não é um inseticida, ele não vai eliminar as mariposas e nem as lagartas, isso precisa ficar muito claro. Por isso que ele é integrado ao manejo que já existe, que vai atuar nas lagartas. Funciona da seguinte maneira, essa substância ela é produzida de uma forma biológica, são bactérias que produzem essa substância e a gente identificou qual é essa substância que a mariposa usa para se comunicar no campo e se encontrar para ter a reprodução. Você pulveriza isso numa área relativamente grande, acima de 20 hectares, por exemplo, e isso fica naquele ambiente de uma forma
volátil. Isso você tem um residual interessante nesse sentido, e quando a substância está aplicada no campo, as mariposas não se encontram, então elas não se reproduzem. Então, por isso que você não tem as próximas gerações. E isso o produtor faz diversas aplicações, 1, 2, 3, 4, enfim, depende da pressão. E nós estamos juntos dessas aplicações. Os inseticidas normais e a biotecnologia controlam a lagarta, e a nossa tecnologia pulverizada junto vai controlar essa reprodução das mariposas para que elas não tenham descendentes. E isso reduz muito a pressão do sistema. Controlando, na verdade, o namoro, brincando assim, da mariposa com o mariposo, né? Então, eles não namoram, Exatamente isso. eles não namorando, quer dizer, você não tem a postura de ovos, né? Eles não cruzam, e aí não tem a postura de ovos, e aí você não tem as lagartas. Você vai pulando gerações. É interessante, então. Então, você tem o processo químico que o agricultor já utiliza, a biotecnologia que ele também utiliza, e vocês entram como um terceiro elemento, que é uma forma de burlar o acasalamento e a reprodução, que é um fenômeno natural de todas as espécies vivas, não é? Perfeito. Só um detalhe, Ah, a gente identificou isso. Ela acaba colocando os ovos, só que esses ovos estão não férteis. Então, o produtor vai ver massa de ovos, por exemplo, na lavoura, mas eles não estão fecundados. E é exatamente isso que você trouxe. É uma tecnologia muito bonita porque ela utiliza a natureza em favor do produtor, devolvendo protagonismo para ele, que esse ano realmente a Explodoptera está bem intensa e está causando muitos danos aí para a produtividade de milho e para as outras culturas também, porque ela acaba migrando, ela se alimenta de diversas culturas no sistema soja, milho e algodão. A gente vê que ela também ataca e o produto pode ser utilizado nessas culturas também, não só em milho. legal. E olha, acho bacana isso, porque a tecnologia é para ser utilizada nas mais diversas formas. E esse exemplo que você está dando aí do controle da lagarta do cartucho do milho, eu me lembro que no auge da dengue, depois surgiu a Covid, aí nunca mais falaram da dengue, e a dengue continuou matando mais gente do que matou a Covid, e está matando até hoje. Está todo mundo dengoso até hoje, aí muita gente correndo perigo. No auge da dengue, foi cogitada uma tecnologia dessa de tornar inférteis os mosquitos Aedes aegypti, né? E aí começou uma discussão disso, daquilo, que isso ia alterar o ciclo da natureza, que bebê, e não tocaram para frente o negócio. E é perfeitamente viável acontecer isso, como você está dando nesse exemplo aí com as mariposas da lagarta do cartucho. Exatamente. A gente, antes de sair para o campo com uma tecnologia, isso passa por um processo de teste interno. A FMC é uma empresa que investe muito em inovação, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. E esse ano, especificamente, a gente fez algumas áreas demonstrativas com produtores reais, produtores do mercado, que são parceiros nossos, que estão aí testando hoje. Nós temos áreas em Mato Grosso, Goiás, Bahia, e é impressionante como você consegue identificar uma área que foi utilizada o tratamento em relação ao dano, muito menor, e também a produtividade. Então, a FMC sempre pensa nisso, trazer inovação que vai trazer rentabilidade para o agricultor. A Eu, ideia é essa. uma última pergunta. E esse produto, essa técnica conciliada à biotecnologia e ao produto químico, que é essa técnica de vocês, ela pode ser usada em qualquer época ou você tem que esperar um nível mínimo de infestação? Isso porque a gente sabe que tanto as mariposas como as lagartas, elas servem de alimentos também para pássaros e outros seres que funcionam aí no ecossistema. Então, a aplicação, ela é preventiva ou é a partir de um determinado nível de infestação? Ótima pergunta. Principalmente no milho, nos estágios iniciais. Então, do vegetativo, de V2 até V6, é onde ele tem a maior sensibilidade. E aí é onde você tem que entrar com a aplicação da tecnologia associada na primeira, na segunda aplicação de inseticida que você vai fazer. Então, nos estágios iniciais é onde ele entrega o maior valor, principalmente em controle de dano e também na redução da população de mariposas e de lagartas, consequentemente. Tem um plantador de milho que está lá longe, mas que está pensando assim, Tavinho, faz uma pergunta para ele. Isso vai encarecer ainda mais a minha produção ou compensa no final? Porque a gente sabe que a lagarta de cartucho às vezes pode acabar até com... pode cair pela metade a produção de uma roça, de uma agricultura de milho, né? A outra metade, o javali, se estiver por ali, acaba.
Você tem um custo extremamente compatível. Essa tecnologia, ela sai do preço de uma aplicação de inseticidas tradicional. Então, você tem um manejo que você tem que pensar não só no custo, no preço, mas sim no que ele vai te dar de rentabilidade. E o que a gente vê é que sem ela, o produtor acaba aumentando ainda mais o uso de inseticidas. Ele está prolongando e intensificando ainda mais o problema. A gente atua de uma maneira mais eficaz e mais efetiva para esse desafio do produtor brasileiro hoje. E clean, né? Limpa, né? Esse é é uma maneira Exato. limpa, o que é melhor. O que é melhor. Olha, deixa pra gente aí o endereço de internet de vocês, para quem quiser mais informações sobre o nosso assunto. Uhum. O site fmcagricola.com.br e o Instagram, @fmcagricola. E Leonardo, muito obrigado pela participação e pelas informações. Boa semana para você que está só começando. Muito obrigado, obrigado.